Oi. Carol vai me ver 2 vezes hoje. Bem-vindas. Oi, Ana. Oi, Ingrid. Oi, Dinda. Que legal que você tá aqui. Agora não aparece mais quantas pessoas estão ao vivo aqui? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Confirma aqui pra mim, por favor. Tá bom. Tá aparecendo pra vocês quantas pessoas tem na live? Pra mim não tá aparecendo nada. Que estranho, deixa eu fazer um teste aqui. Ah, agora tá aparecendo. Agora tá aparecendo. Tá, vou esperar um pouquinho, ver se o pessoal entra. Agora tá aparecendo. Quem tá aqui que estava na outra live e começou a aplicar o que nós conversamos ontem, se quiser compartilhar aí quais foram as suas reflexões, o que você pensou. E lembrando do grupo no Facebook, eu vou deixar novamente o link no final dessa live para quem quiser entrar no grupo e quiser compartilhar lá também, tá? Fiquem à vontade. Qual é o melhor horário para fazer live no Brasil? Para vocês? Oi? Que agora são 5h15, mais ou menos, da tarde no Brasil, né? Mila, você pensou nas questões nas primeiras questões da casa como um todo, na reflexão, né, do que a gente tinha falado, da transformação. Vamos por partes e a gente vai falar amanhã especificamente sobre a mãe ou sobre o pai, sobre o cuidador que tá ali cuidando e como fazer para ajudar, porque o que acontece? Deixa eu só ver aqui. Enquanto a gente arruma a privação de sono, a gente passa pela privação de sono. Não tem jeito. Né? É a mesma coisa que quando você tá tratando uma febre, né? Alguma coisa que tá causando febre. Você vai passar ali por aquele momento enquanto tá sarando de algo, é bem delicado. É a mesma coisa. Lógico que não é uma doença, mas é muito delicado. Enquanto a privação de sono vai passando, tanto da criança quanto a nossa, o corpo precisa de tempo para se acostumar. A gente vai falar sobre isso hoje. E realmente, às vezes, piora para depois melhorar. Tá? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. E amanhã a gente vai falar sobre como que a mãe pode fazer. Porque o que acontece? Tem que ter segurança, tem que ter tranquilidade na hora de dormir. Só que... E a mãe cansada, como que ela consegue passar paciência pra criança se ela tá exausta, né? É difícil. Então, nós vamos conversar amanhã sobre estratégias para poder descansar, para estar descansada na hora que precisar ir, tá bom? Mas hoje a gente precisa falar sobre outra coisa antes. Olá para todo mundo que tá chegando. O meu tá com problema, não é possível, não tá aparecendo. Então, nem sei quantas pessoas tem aqui. Mas eu vou começar, vai ficar gravada de qualquer jeito. Então, tá todo mundo me ouvindo, né? Deixa eu beber uma aguinha. Então, nós vamos começar hoje, o objetivo é entender o ritmo da sua criança. Hoje em dia, a gente pode encontrar aí diversas tabelas na internet sobre as janelas de sono, que horas tem que dormir, que horas tem que acordar. O problema das tabelas é que elas fazem com que as pessoas olhem para aquilo que tem que ser feito e esquecem de olhar para a criança e entender o que essa criança precisa. Quem já fez consultoria comigo vai falar, mas você, na sua apostila, você coloca uma tabela. Eu coloco uma tabela muito variável, que eu já compartilhei aqui com vocês algumas outras vezes também. E não é o objetivo nunca de seguir aquilo, mas para ajudar
a perceber os sinais. Existe uma variação na faixa etária, não seria uma regra, uma variação que uma criança, por exemplo, de 6 meses pode aguentar em torno de 2 a 3 horas acordada, por exemplo, na primeira soneca da manhã. Algumas vão ser um pouquinho menos, outras vão ser bem ali as 2 horas, outras 2 horas e meia. Então, você sabendo dessa variável, você ajuda a sua rotina a se preparar para quando chegar perto daquele momento que vai chegar ali próximo das 2 horas, 1 hora e meia, você se organiza para estar em casa, você se organiza para o ambiente estar mais tranquilo, você se organiza para se livrar das distrações para as crianças que são mais agitadas e demoram para relaxar, e assim você facilita para entender os sinais de cansaço e facilitar a soneca para a criança. Então, esse é o objetivo da janela de sono. Só que o que acontece? Com esse tanto de tabela que existe, hoje em dia as pessoas tiraram os olhos das crianças para entender a experiência pessoal dela e passou por uma coisa mecânica. E janela de sono, você pode encontrar a tabela muito variada na internet. Você vai pensar qual é a certa. Por quê? Porque não existe um número certo. Todas as janelas de sono que são passadas na internet que você pode ver são baseadas em diferentes populações. Quanto cada criança daquela faixa etária mais ou menos está ficando acordada, e aí eles fazem o mediano, percebem como aquela criança se sente, o humor, a saúde, e aí eles dão aquela variável. A mesma coisa vale para a quantidade de horas que é recomendado dormir à noite. Tá? Então, não se prendam nesses números específicos, tanto é que hoje eu nem vou falar sobre isso, tá? Eu vou trazer isso em outra live. Hoje eu vou falar para vocês sobre a criança de vocês, como que funciona o sono, para vocês prestarem atenção e primeiro entender o que talvez ela está dizendo, antes da gente olhar e começar a equiparar com uma tabela, tá? Então, vamos começar falando sobre os reguladores de sono. Então, eu acho que você já ouviu falar em relógio biológico, né? Para algumas pessoas, o relógio biológico diz respeito ao tempo que a mulher tem, né? O ciclo menstrual, para engravidar. Para outras pessoas, tem mais relação com o sono. E o relógio biológico, nós temos mais de um no nosso corpo. E eu quero focar com você hoje um relógio biológico que seria o carro-chefe, que é o que fica no nosso cérebro, tá? Esse é o carro-chefe que dá o recado para todos os outros relógios biológicos, as outras diferentes partes do nosso corpo, do organismo, para fazer o que precisa fazer. E ele é regulado por um complexo de aproximadamente 24 horas. Então, imagina que a gente tenha literalmente um relógio aqui dentro e ele se engloba aí por aproximadamente 24 horas. Que seria o nosso dia. E nós chamamos isso de ciclo circadiano, ou ritmo circadiano, tá? Esse é o primeiro regulador de sono. E o que é importante saber disso? Porque hoje em dia, com a era da internet que a gente vive, com as luzes dentro de casa quando tá à noite, você imagina, não é cognitivo, é automático. Imagine que você tem um relógio e coloca ele para despertar todo dia às 6. É a mesma coisa, esse relógio, ele entende quando é dia, quando é noite. Ele dura em torno de 12 horas, é um dia para ele, e aproximadamente 12 horas é o período noturno. Então, ele prepara a temperatura do nosso corpo, ele prepara os hormônios que vão ser secretados, todas as coisas de acordo com o que ele entende ser as nossas 24 horas. Agora, pensa comigo, antigamente, quando a gente morava o mais natural possível, e não tinha as luzes artificiais, computador, iPhone, né, todas essas coisas, e a gente morava em céu aberto, o nosso ritmo fluía de uma forma muito perfeita, porque totalmente conexão com a natureza. Anoitecia, a gente dormia. Amanhecia, a gente acordava. E assim o nosso ritmo fluía em aproximadamente 24 horas. Quando eu falo aproximadamente 24 horas, é porque não são exatas 24 horas, exatamente para poder se equilibrar quando necessário. Quando muda as estações, que às vezes fica mais escuro por mais tempo, ou vice-versa, tá? Então, o que acontece dentro de casa? E você pensa aí se isso acontece na sua casa e seja sincero, seja sincera. Tá chegando, vou falar daqui que é inverno ainda, né? Por volta das 4h30, 5, já tá bem começando a ficar escurinho. E aí, o que as pessoas fazem automaticamente dentro de casa?
começa a sair ligando as luzes, né? A gente começa a ligar as luzes brancas, aquelas luzes para economizar energia, porque é a luz é mais barata, né? A conta de luz. Então a gente sai ligando as luzes e aí liga a televisão, porque a gente não gosta de ficar no silêncio, parece, né? E daí a casa toda está preparada pro dia. Só que você, cognitivamente, é noite, eu vou dormir, eu sei que eu vou dormir. Enganamente, assim, equivocadamente, na realidade, você acredita que vai dormir, mas você não vai dormir bem, porque tá tudo irregular aí dentro de você. Só que pra criança, ela é tão conectada com a natureza, mas tão conectada com a natureza, que ela, automaticamente, ela começa a perceber, o corpo dela começa a entender, opa, a noite tá chegando. É onde geralmente as crianças vão ficando mais irritadas. Por quê? Porque elas vão tendo essa necessidade de dormir e elas não dormem. Só que ao invés disso, olha o conflito que fica no corpo da criança. Bom, eu tô sentindo que tá anoitecendo, porque a natureza é muito forte essa conexão. Então eu tô sentindo que tá anoitecendo. Mas o cérebro, opa, tá dia. Porque eu olho pra cima aqui, essa lâmpada branca na minha cara, mas tem um sol dentro de casa? Calma aí. Então o corpo fica naquele conflito. E o que acontece quanto a isso? Uma desregulação total no ritmo circadiano. Ele não sabe qual é o momento de começar o dia, qual é o momento de quê, qual é o momento de dormir, qual é o momento de acordar, qual é o momento de fazer diferentes funções do nosso corpo. E a gente tá focando aqui no sono. Olá! A gente tá focando aqui no sono, mas o sono, ele é o nosso carro-chefe, as nossas 24 horas, para preparar todo o restante do nosso dia. Então, por que as pessoas geralmente têm dificuldade de perder peso quando não estão dormindo bem? Ou ao contrário, né? Dependendo do organismo de cada pessoa, de se curar de enfermidades. Por quê? Porque o corpo não tá totalmente irregular, né? Essas 24 horas, a restauração de todo o nosso sistema, as células, o tecido, tudo fica irregular. Então, assim, não dá pra eu partir pra esse... Eu começo a me empolgar a falar de sono, porque é a minha paixão número 1. Não dá pra eu ir pra partir pra isso, porque senão não daria tempo. Mas vamos voltar só pro sono. Voltando pro sono, Jéssica. É por isso que eu faço minhas notinhas aqui. Então, enfim. Gente, é muito importante. As pessoas pensam que é besteira, mas não é. Então, anota aí, o que você precisa fazer? É lógico que você não vai viver na caverna, não tem como viver na caverna, mas você pode ser consciente na sua casa e melhorar esse ambiente. Então, vou falar pra vocês aqui a minha experiência na minha casa, tá? Então, começa a escurecer, automaticamente, os lugares que tem a luz branca, por exemplo, eles não vão ser ligados. Na cozinha apenas, que tem a luz amarela, é onde eu acendo. Então, se a gente tá na sala, não é a sala que tá com a luz ligada. Tem um pouco de luz ainda de algum ambiente, ou a gente acende vela, dependendo, né, do que tiver acontecendo no momento. E a gente tem esse momento como é a hora de baixar a velocidade, sabe? É o nosso momento familiar, é o que eu chamo de alta conexão. Depois de jantar, deixa a louça lá, esquece e começa a honrar a noite, que é o que nós falamos ontem, e faz a autoconexão com a sua família. Aqui na minha casa, eu vou dar experiência aqui na minha casa e vocês pensam aí, porque nós não temos muito tempo. Então, aqui na minha casa, eu ligo o difusor de lavanda, então já sai aquele cheirinho maravilhoso no ambiente. Nós colocamos uma musiquinha de fundo. A Giovana gosta muito de música clássica de balé, então a gente coloca uma musiquinha de fundo e a gente fica brincando. Brinca de esconde-esconde. Não tem problema brincar nesse momento. Brinca de esconde-esconde, é muito contato físico, você tá preenchendo aí a sua criança da sua presença, do seu amor, da sua companhia, porque logo, logo ela vai ter que dizer tchau pra você, né? Pra dar boa noite. Então, se joga nesse momento com ela. Agora, quando faltar aproximadamente 1 hora pra dormir, é onde realmente se tava correndo pra lá e pra cá, brincando de esconde-esconde, começa a dar uma baixada pro corpo ir relaxando. Mas fora isso, prepara o seu ambiente e prefira luzes que não tenham o componente azul. E não necessariamente a luz da cor azul, mas imagina o sol, né? Quando passa
tem alguma... quando tá um pouquinho úmido, sei lá, alguma cachoeira, alguma coisa, ou o arco-íris, por exemplo, que tem a luz azul, vários diferentes tons de cores, né? Significa que o sol, por mais que ele seja amarelo, ele emite um fator de luz azul. E esse fator de luz é que reinicia o nosso ritmo circadiano. Então, dentro de casa, não use, quando estiver escurecendo, luzes, cores brancas, cores azuis, a televisão, o celular. A melhor luz que você pode usar é amarela, só que não pode ser LED, porque o LED naturalmente tem o fator azul, tá? Então, luz amarela, luz alaranjada, luz de cor vermelha são as melhores. A vermelha é a melhor de todas, porque não vai influenciar, o cérebro não vai pensar que, opa, o sol nasceu. Tá? Então, para vocês terem um entendimento um pouco melhor, quando a gente tem esse contato com a luz da cor azul, no caso, vamos dizer, o sol, ou seja o que for dentro de casa, ou tá assistindo televisão, o que acontece? Não necessariamente o nosso cérebro fala, opa, é dia, é de manhã. Não é isso, porque ele sabe que foi de manhã quase agora. Ele entra num conflito tão grande e ele atrasa uma fase do seu sono. Então, o que é atrasar uma fase do sono? Ele aproximadamente 40 minutos... ele atrasa tudo que aconteceu. Ia preparar a melatonina, enfim. Então, vai atrasando. Então, na realidade, você vai dormir mais tarde, ele atrasa, e tudo que seria atrasado seria para acordar mais tarde também, só que você acorda cedo, porque tem que ir trabalhar, tem que levar a criança para creche, enfim. E aí fica essa bola de neve, tá? Então, essa é a primeira coisa, é o ritmo circadiano. Eu tenho vários posts por aí, mas tem o meu livro que vai lançar já já e tá tudo anotado. Você vai gostar. Vou mandar um pra você, tá bom? Então, o ritmo circadiano. Nós temos dois tipos de tipo de pessoas. Tem as pessoas que acordam cedo e as pessoas que gostam de acordar tarde, né? E seriam assim, aqui nós chamamos de early bird, as pessoas que acordam muito cedo e gostam e vão dormir cedo. E night owl, as pessoas que vão dormir mais tarde e gostam de acordar tarde. Então existe sim essa diferença. Só que não se animem muito com as crianças, porque para as crianças, 99% das crianças, elas são cronotipo matutino, tá? Elas vão dormir mais cedo e acordam mais cedo, porque faz parte da biologia delas. Isso tende a mudar perto da adolescência. Até então, principalmente na primeira infância, a criança ela vai ser muito conectada com a natureza. Então, gente, não adianta ficar batendo com a cabeça na parede, tentando. Eu sempre falo para as pessoas que eu trabalho, olha... Você quer que ela durma mais cedo? A gente pode tentar, a gente sempre pode tentar, porque vai que ela é o cronotipo vespertino, por 1% das chances, vai que. Mas a maioria das crianças, elas não conseguem. Se você força com que ela vá dormir mais tarde, ela vai ficar acordada até o horário de dormir, é claro, só que vai ser um sono totalmente picado, um sono totalmente sem qualidade, vai acordar a noite inteira e... acordar mais cedo, porque pelo contrário do que as pessoas pensam, quando as crianças vão dormir mais tarde, elas tendem a acordar mais cedo na primeira infância. Por quê? Porque o ritmo circadiano está totalmente desorganizado. Então, existe sim esse cronotipo, mas se a sua criança for mais nova, esquece, tá? Tem a esperança de 1%, não vou negar pra vocês, mas a maioria é com o ritmo da natureza. Então, o que você tem que fazer? Honrar a noite, anota aí. Precisa honrar a noite e fazer alta conexão. Eu tenho post sobre os dois, depois eu posso repostar aqui pra vocês, tá? Gente, eu falei, e esse foi só o primeiro regulador do sono. São totalmente conectados com a natureza em tudo, né? Na luz, de brincar, de colocar o pé na grama. Nossa, isso faz tão bem para as crianças, né? Então, vamos lá, o primeiro regulador é esse. O segundo, eu falei, eu tô no primeiro ponto da minha live, mas vamos lá, o segundo, gente. O segundo se chama pressão de sono, ou pressão homeostática. Vamos respirar. E entender que os dois, não é só um e não é só o outro. Então, quando a gente fala de pressão homeostática, nós estamos falando na linguagem popular, janelas de sono. Mas não é tabela, gente. Então, pensam aqui comigo. Imagine que nós temos também uma bexiga no nosso cérebro, tá? E essa bexiga, ela enche quando a gente tem sono e ela esvazia quando a gente dorme.
tá? Então, essa pressão de sono que se constrói é a bexiga quando enche. Quanto mais essa bexiga enche, mais a gente vai dormir melhor. Quanto menos essa bexiga enche, o sono vai durar menos. Por quê? Porque não juntou muito, tá? Então, isso é a janela de sono, entre aspas. O que acontece? Se você deixa a bexiga encher demais, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que ela vai estourar. E se essa bexiga tá muito vaziazinha, é onde as sonecas não vão rolar, vão ser muito curtinha, ou a criança vai lutar para dormir, porque ela não tá com sono. Quem vai dormir se não tá com sono, né? Então, imagine que cada criança tem uma medida específica. Existe, como eu falei para vocês no início aqui da live, uma variação das faixas etárias e um mínimo e um máximo aproximado, e claro, pode ter um pouquinho para mais, um pouquinho para menos de cada faixa etária, para que a gente fique de olho e comece a observar a nossa criança. Mas por agora, eu quero que você imagine e observe a sua criança como você estivesse num país diferente, super interessada de entender o que está acontecendo aqui. Então, comece a perceber. Sua criança acordou, então vamos dizer, ela acordou 8 horas da manhã. Comece a ver como que tá o humor dela, como que ela vai passando esse tempinho nessa primeira parte da manhã e que horas ela começa a ficar enjoada. Ela começou a ficar enjoada? Faz o ritualzinho de sono, coloca ela pra dormir. Foi muito difícil? Ela tava super estressada? Possivelmente passou um pouco do ponto. Então, você faz o teste. Vou tentar adiantar 10 minutinhos pra ver como que vai ser. Ou outro caso, se você vai colocar a criança pra dormir e ela tá naquele gás, ela não tá estressada, ela só não vai dormir, mas tá naquele gás. Então, ela ainda precisa gastar um pouco de energia. Então, você espera mais um pouquinho e vai 10 minutinhos mais tarde. Então, você vai fazendo esses testes a cada 2, 3 dias, até encontrar a hora perfeita da sua criança. Isso você vai encontrar a pressão perfeita para ela antes da bola estourar e para que essa bexiga enche o suficiente para que ela consiga dormir. Isso é a pressão de sono, tá? Então, nós não queremos que estoure, nós não queremos que a criança chegue a um ponto de exaustão que quando você leva pro quarto, ela vai parecer o Gremlin, né? Tem até aquele meme. Ou então, tá tão baixinha que ela vai querer brincar e rolar e tá rindo e enfim, e você pensa, precisa gastar mais um pouquinho de tempo, né? Então, faça essa observação. Um ponto para vocês saberem sobre a pressão de sono. A pressão de sono, ela tende a ser uma escadinha, tá? Então, o que é isso? Vamos dizer a criança que faz 3 sonecas. Primeira janela de sono, o primeiro espaço de pressão de sono, a pressão de sono tende a se acumular muito mais rápido. Então, a criança, ela tende a fazer a primeira soneca num período mais curto do que as outras sonecas. Então, vou dar um exemplo aqui de uma criança de 6 meses. Não anotem isso se você tem uma criança de 6 meses, só um exemplo, tá? Então, vamos dizer, a criança acorda às 6 da manhã e ela tira a soneca às 8. E daí ela acorda às 9, vamos dizer, e aí ela só vai conseguir dormir de novo aproximadamente, vamos dizer, 11h30, meio-dia. Então, ela consegue ficar aí uns 30 minutinhos a mais, às vezes até 1 hora a mais acordada na segunda janela. E a terceira janela, a pressão de sono se constrói antes de começar a noite, é a que precisa se encher até o ponto máximo antes de estourar. Por que isso é importante? Porque você quer que a criança esteja com sono suficiente para dormir e dormir de verdade à noite, né? Então, não adianta essas janelas estarem tudo errada. Não adianta a criança estar tirando uma soneca às 6 horas da tarde e você quer que ela vai dormir às 8 da noite, por exemplo. Por quê? Porque ela vai, vamos dizer que colecionou a pressão de sono e ela tira a soneca às 6, aí tira um pouquinho. Ainda tá lá um pouquinho, ela tá cansada. E aí você coloca ela pra dormir às 8. Aí ela fica picando sono também. Então, é muito importante que essa última fase antes de começar a noite, você permita que a criança fique acordada o mais tempo, a maior quantidade de tempo possível antes de estourar a janela de sono dela. Muito importante, tá? Então, é uma escadinha. Prestar atenção na primeira. A primeira, geralmente, a criança tem sono muito mais frequência, mais rápido. E a última tem que deixar a maior quantidade. Aí você vai falar assim, que matemática doida. Gente, é uma matemática. Então, a gente vai ter que conversar isso no grupo. Vocês vão ter que entrar no grupo pra gente ir conversando, os pais trocarem experiência, falar como que tá ali em casa. Não tem como a gente fazer tudo aqui em 30 minutos, tá? Então, o que você tem que fazer?
perceber qual é a primeira janela da sua criança. A partir do momento que você percebeu a primeira, começa a ficar de olho e aumentar aí por volta de 30 minutos, 1 hora e ficar de olho. Deixa eu perceber o que vai acontecer aqui por volta desse momento. Ela começa a abrir a boca, ela começa a coçar a orelha, ela começa a ficar agoniada. Significa que tá chegando o momento de dormir. Geralmente, quando a criança começa a dar aqueles sinaizinhos, abre a boquinha, né, começa a coçar a cabecinha, eu gosto de dar aí uns 10 minutinhos pra que ela, ok, tô com sono realmente, tá? Mais que isso, você vai deixar estourar a janela de sono dela. E aí vai ser difícil pra dormir, tá? Então, esses dois são os reguladores de sono. Não dá pra trabalhar só em um e não trabalhar o outro. Por quê? Porque a consequência dos dois estarem regulados, o primeiro de todos, o ritmo circadiano. Se ele está regulado, automaticamente a criança vai acordar por volta do mesmo horário todos os dias. E aí tem gente que fala, não, aí você quer que a criança seja robô? Gente, se estiver regulado, se o cérebro tá entendendo realmente como que funciona o esquema, como que o negócio funciona, ele vai acordar por volta do mesmo horário todo dia, não tem segredo. Não significa ser exatamente no mesmo horário. Então, uma criança que acorda às 7, talvez ela acorde 7h30 num dia, talvez 7h15 no outro, talvez 6h30, talvez... Enfim, tem 30 minutinhos geralmente antes ou depois. Pode acontecer. Não significa o mesmo horário, mas vai ser muito regular. Não tem como acordar num dia às 6, num dia às 8, num dia às 9, se está regulado. Então, se isso está acontecendo na sua casa, a sua criança não está regulada. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para descobrir aí o momento perfeito do ritmo dela é qual é o melhor horário, qual é o horário da sua criança acordar, né? Ela vai ter um horário. Por mais que você tente lutar para que ela acorde às 7 ou 8, a gente não quer acordar às 6. Mas a maioria das crianças, elas vão acordar às 6. Então, por mais que você tente lutar, ela vai estar te dando sinais. Mãe, eu quero levantar às 6. Eu acordo às 6, você vem me dar mamar, eu durmo, mas eu acordo às 6h30, você me dá mamar de novo, eu durmo, eu acordo às 7. Então, começa a perceber, nossa, realmente, ele tá me mostrando que quer acordar às 6. E eu tô falando que ele acorda às 8. Mas, na realidade, ele vai fazendo sonequinhas até às 8, mas ele tá querendo acordar às 6. Então, esse é o primeiro ponto. Então, anotem aí. Que horário minha criança acorda? Qual é o horário que ela tá me dizendo que ela quer acordar? A partir do momento que você identificou que horário ela está querendo acordar, você vai precisar perceber os sinais dela, começar a observar isso. Você vai, então, decidir o horário que ela precisa dormir à noite. E como você vai fazer isso? As crianças precisam, vou falar as crianças até 5, 6 anos, tá? Elas precisam em torno de 10 a 12 horas de sono por noite. Depois disso, elas podem fazer até 10, 9 horas de sono por noite. Então, o nosso objetivo é sempre oferecer o máximo de horas. Não é só porque é de 10 a 12, aí vai ser mais conveniente oferecer 10. Não, primeiro ofereça o máximo, porque quanto mais você permitir que o corpo faça o trabalho dele, vai dormir no horário que precisa dormir, acorde no horário que quer acordar, mais fácil vai ser sua vida, mais fácil vai ser para a criança. Então, ofereça 12 horas no mínimo, tá? Então, vamos dizer que a criança acorda aí por volta das 6. Então, se você faz as contas de trás para frente, que horas vão ser? Quem vai me responder? Se a criança acorda às 6, que horas ela tem que dormir à noite? Se a gente quer oferecer o máximo. Vamos lá, respondam aí enquanto eu bebo água, que eu tô com a garganta seca já de falar. Quem é bom de matemática? Se a criança acorda às 6 e a gente quer oferecer 12 horas de sono para ela, que horas seria à noite? 6 da tarde. Isso aí, Mila. Ai, Jéssica, mas é muito cedo. Que é isso? Bom, talvez pareça ser cedo para você, para a criança não é. Não necessariamente significa que você vai colocar ela para dormir às 18, mas você vai saber que possa ser que ela esteja muito cansada nesse momento. E ao invés de você oferecer uma soneca, que é a pior coisa que você pode fazer, é oferecer uma soneca às 6, você acaba com a sua noite. Então, se a criança está com sono a partir das 6, o melhor a se fazer é colocá-la para dormir e começar a noite. Confia em mim, vocês vão ver que maravilha a noite fica. Ao contrário do que vocês pensam, ela vai acordar às 5, 4 da manhã. Não, às vezes ela vai dormir até um pouco mais tarde. Às vezes ela vai dormir até às 7. Por quê? Porque ela se desestressou, foi tudo respeitado, tava tudo muito bom, tá? Então, façam essas contas. Muito importante fazer essa conta.
Talvez, como eu disse, entre 10 e 12 horas. Então, talvez ela vá dormir às 7 e vai dormir bem, tá? Não tem problema. Então, o que vocês precisam pensar também quanto a isso? Se ela tem que dormir entre 6 e 7 da noite, aproximadamente, então significa que eu tenho que prestar atenção que horas que vai acabar a última soneca dela. Por quê? Porque nós temos que lembrar do quê? Da pressão de sono, né? Então, se ela tem que dormir entre 6 e 7 e ela tá fazendo uma soneca às 5 horas da tarde, não vai rolar, né? Talvez ela até faça uma soneca boa e aí você coloca ela pra dormir às 10 horas da noite. Só que o relógio biológico dela, o ritmo circadiano dela, quer acordar que horas? 6 da manhã. Então, você vê como fica irregular? É uma matemática, gente. É uma matemática, realmente. Oi, filha. Acordou? Acordei sozinha. Tô vendo. Vem aqui sentar comigo. Temos uma convidada, gente. Eu tô falando no vídeo. Vem aqui rapidinho. Eu quero falar no vídeo. Tá bom, você fica aqui enquanto a mamãe fala, tá bom? Tá, oi, pessoal. Oi, Ela tô toda descabelada que eu acabei de acordar. eu acabei de acordar. Então, gente, pra gente conversar sobre os horários, quem quiser, entra no grupo, tá bom? Mas pensem nisso. O que vocês precisam, então, com essa live? A hora que a criança acorda, entenda e respeite. Segundo, definir a hora que ela vai dormir à noite, faça as contas e fique de olho. Prepare o ambiente, tá? E terceiro, baseado nesse momento que ela tem que começar a noite, qual é o limite que ela tem que fazer a soneca? Você vai saber o do seu filho. Se você sabe que ele fica 2 horas acordado de manhã, aproximadamente 2 horas e meia acordado na outra soneca, então você sabe que aí ele não pode, ele tem que ficar no mínimo 2 horas e meia, 3 horas acordado antes de começar a noite. Faz sentido pra vocês? Tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô falando? É muita informação numa única live. Eu vou ser uma colher de faca. Uma colher de faca, filha? Eu gosto dessa colher de faca pra eu comer e cortar essas coisas. Que legal. Tá fazendo sentido, gente? Me respondam aqui. Então, são esses 3 pontos. A partir do momento que você entendeu e respeitou o horário que a criança ia acordar de manhã, você vai definir o horário que ela vai dormir à noite e vai definir o limite que ela... Ai, que bom. Deu pra entender. Gostou? Sim. E você vai definir o horário máximo que ela vai fazer soneca. Tá bom? É isso daí. Então, significa que eu tenho que, então, ter um horário máximo pro meu filho dormir à noite? Sim. Você vai ter um mínimo e você tem que ter um máximo, porque ele precisa de pelo menos 10 horas de sono noturno, tá? Então, nós queremos que esse bebê acorda, essa criança, esse bebê, enfim, acorde sozinho de manhã. Então, você vai ter que fazer os seus testes pra ver que horas é melhor pra essa criança dormir à noite, pra que ela acorde sozinha de manhã. Então, eu tenho que acordar. O meu caso... Liga tua pai. Pode. Só um momentinho que a mamãe tá conversando, tá? Liga. No meu caso, eu tenho que acordar meu filho às 6 da manhã porque a gente tem que sair. Então, nesse caso, se você tem que acordar sua criança, você vai pensar a mesma lógica. Então, você tem que colocar ela pra dormir mais cedo. Ao invés de estar sendo conveniente e ela ir dormir às 10, mas ela tem que acordar às 6, porque ela tá perdendo horas preciosas de sono, tá? Então, vocês conseguem ver que é complexo, tá? Então, outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui é sobre... É minha petitita. Pode ver você, petitita. Tá bom. Sim, petitita, ela é pequenininha, gente. Outra coisa que eu quero falar pra vocês. Sobre a pressão de sono. A pressão de sono, como vocês podem perceber, pode variar de idade. Pode variar de criança pra criança. Um pouquinho mais baixinho, meu amor, por favor. E mesmo variando de criança pra criança, pode variar de dia pra dia. Se um dia é mais agitado, se um dia é mais chato, não tá fazendo nada, isso vai influenciar na pressão de sono do que a criança vai estar pronta para dormir ou não. Então você precisa prestar atenção nisso. Esse não tem vídeo, só o da mamãe. Esse tem foto, se você quiser ver aqui, ó. Então, o que você precisa fazer? Se você tá realmente decidida a descobrir o ritmo da sua criança, o exercício de hoje é:
separe pelo menos 2 semanas que você sabe que não vai ter nada de diferente na sua casa, na sua rotina, não vai ter viagem, não vai ter nada de diferente acontecendo. Por quê? Porque você quer encontrar a regularidade da sua criança dentro da regularidade dela, tá? Então, se você vai começar a fazer isso e um dia vai pra uma festa, um dia vai voltar mais tarde, um dia vai voltar mais cedo e vai viajar no final de semana, então não comece agora. Então, vai lá ver no cantinho, porque senão a mãe não consegue falar, por favor. Então, não comece agora. Então, é importante que você tenha certeza que você vai ter pelo menos 2 semanas para manter aí a regularidade de vocês. Não significa que, mas poxa, tinha uma festa de aniversário, não posso ir? Se não for no horário da soneca da sua criança, não tem problema. Se vocês saem todo final de semana no horário depois da soneca pra ir num passeio, não tem problema. O que eu tô querendo dizer é quando você vai fazer tudo muito diferente do que a regularidade de vocês, tá? Então, prestem atenção nisso. Caso você não tenha o que fazer e você comece a investigar o ritmo da sua criança agora, tenha isso em mente. Talvez você perceba que um dia vai acontecer de uma forma, de um dia vai acontecer de outro. Por quê? Porque vai depender. A pressãozinha da bexiga dela vai depender de como foi o dia dela, do que tá acontecendo, tá bom? Outra coisa que eu quero falar pra vocês é sobre o horário limite de dormir, tá? É a última coisa, essa live acabou que passou do tempo. Sobre o horário limite de dormir à noite. De um ponto de vista antropológico, quando anoitecia, o que a gente fazia? Não tinha televisão, gente, não tinha nada. Tinha uma fogueirinha, a gente se reunia, jantava, conversava e dormia, né? Então, antigamente, a gente ia dormir literalmente com o pôr do sol. Os estudos mostram aí que quando o sol começava quando começava a escurecer, 2 horas depois, aproximadamente, nós começávamos a nossa noite. Até mesmo nós, adultos, dormíamos 10 horas por noite. E hoje em dia tem adulto dormindo 5, 4 horas por noite, né? Então, veja bem. Esse não é assunto da live. Então, de um ponto de vista realmente natural do nosso corpo, da nossa biologia, você já percebeu que você às vezes está morrendo de sono 7 horas da noite, 8 horas da noite, tá morrendo de sono. Mas aí parece que passou das 21, você tá com o gás todo. Alguma coisa aconteceu e você... Cadê aquele sono que eu tava até 6 horas da tarde? Sumiu. Você já percebeu isso? Alguém já percebeu isso? Me fala aqui se alguém já percebeu isso acontecendo com você ou com a sua criança. Mariana, vai ser aberta a inscrição esse mês, tá? Acho que até em 2 semanas a gente já vai abrir. Me falem aqui se alguém já percebeu isso. Grupo é um grupo do Facebook que a gente montou ontem, tá? Eu tô participando desse grupo também. E aí é pra todo mundo conversar e fazendo esses exercícios. Ontem eu passei um exercício, hoje eu tô passando outro pra vocês. Então, vocês já perceberam isso. Por que vocês acham que isso acontece? Porque vocês acham que tá morrendo de sono e passou das 21, parece que, né, vira ou assim o carnaval. Eu vou deixar o link logo depois da live, eu deixo o link pra vocês entrarem, tá? Então, o que acontece, gente? Vocês lembram do ritmo circadiano que eu falei pra vocês? O ritmo circadiano, naturalmente, quando vai começando a anoitecer lá fora, ele começa a querer se preparar pra dormir, né? Só que chega aqui dentro de casa, a gente sabe que a gente desregula ele totalmente. Mas vamos pensar no ponto de vista antropológico. Em até 2 horas depois que o sol que começava a anoitecer, a gente dormia, certo? O nosso corpo sabe, então, que começou a escurecer, a gente se prepara e vai dormir. Quando começa a escurecer, o nosso corpo ele começa a preparar hormônios para induzir esse sono. E aí, o corpo quer dormir. E isso eu tô falando, acontece com a gente, mas principalmente com as crianças, tá? O corpo quer dormir e não dorme, e não dorme, e não dorme. E o nosso corpo é muito esperto. E o que o corpo faz? Opa, peraí, o cérebro, né? Eu tô morrendo de sono, era pra eu estar dormindo, alguma coisa aconteceu. Opa,
Então, nós precisamos estar em alerta, porque talvez nós estejamos em perigo. Talvez tenha um predador passando, talvez tenha, sei lá, chuva de canivete caindo, seja o que for. Eu tenho que me inundar de hormônios que vão me manter ativo, alerta, porque talvez eu tenha que lutar, talvez eu tenha que correr, talvez eu tenha que me esconder. Então, o corpo, ele faz um efeito contrário. E esse hormônio que nos deixa alerta, se vocês logicamente conseguem perceber, é contrário do hormônio que nos faz relaxar para adormecer. Então, esses hormônios lutam. A gente fica mais hiperativo, a gente parece que perde o sono. E é por isso que você pode ver muitas crianças super hiperativas. Parece que ligaram elas nos 220 à noite. Não é um sinal que elas, não estão com sono, ela dorme tarde. Não, é um sinal que já passou, tá tarde demais, tá? Então, de via de regra, 21 horas é o máximo que as crianças deveriam estar dormindo. Eu digo que 20 e 30 elas deveriam já estar deitadas. E isso para as crianças, ainda assim, os bebezinhos que têm um cronotipo um pouco mais vespertino, porque a maioria das crianças, elas vão dormir aí por volta entre 18 e 20, tá? Se é algo que, não tem o que fazer, a gente tá tentando ver. Algumas crianças você consegue mudar a rotina delas para que elas se enquadrem numa rotina, é uma exceção muito grande. E às vezes você consegue fazer que a criança vai dormir um pouco mais tarde. E tem aquele 1% que eu falei pra vocês. Existem sim crianças que vão dormir às 22, mas acordam só 10 horas da manhã. E se o sono tá de qualidade, eu não me preocupo. Por quê? Porque a tecnologia, as luzes artificiais, elas podem redefinir o nosso relógio biológico e ele tá entendendo que tá dia até mais tarde. Então, ele começa a noite mais tarde, mas ele também começa o dia mais tarde. O problema são as crianças que estão dormindo mais tarde e acordando mais cedo. E as crianças que estão dormindo mais tarde, mas não estão se adequando, porque são os 99%. Então, não vai rolar. A noite também não vai rolar, tá? E a última coisa, acordar. Precisa acordar das sonecas? Quem viu o vídeo que eu postei já sabe essa resposta. Se você não viu, volta lá no meu feed que tem um vídeo falando das situações quando precisa acordar a criança da soneca. Que isso vai começar a ajudar vocês a ir entendendo o ritmo da sua criança e começar a regular, tá bom? Então, quem foi aí a CDF de hoje e anotou as coisas que eu falei, posta lá no grupo para o pessoal responder, para vocês partilharem as experiências. Posta lá, live número 2, exercício de hoje. Eu postei o de ontem. Hoje alguém pode fazer, tá bom? Sim, eu tenho um livro meu. Vai lançar logo, logo, tá bom? Logo, logo vai lançar. Vocês vão amar, tá lindo, tá lindo, 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 lindo. Tô muito feliz com ele. Vou responder uma dúvida, já passou do horário mesmo? Eu vou responder uma dúvida que alguém colocar aqui. A primeira dúvida que aparecer e a gente termina essa live. Vamos lá. Deixa eu ver o desenho. Mamãe já vai desligar. Eu quero ver o desenho assim. Alguma dúvida? Última soneca às 16. Depende, qual é a idade, Gisele? Qual é a idade, pra gente ter uma noção. E também tem que entender a hora que ele tá acordando de manhã pra hora que tá indo dormir, tá? Com cama compartilhada, como dormir tão cedo? Você vai fazer a mesma coisa. A criança você vai com ela, faz da forma que vocês fazem pra dormir. Garanta que ela seja protegida e segura, e você sai e você volta depois no seu horário de dormir, tá? Bom, foi essa, gente, agora, como antecipar a soneca por conta da escola. A escola... Nossa, Carla, isso é um assunto que rende, que até hoje eu fico inconformada com as escolas, que começa bem na hora da soneca. O ideal seria ter alguém que pudesse ajudar a criança a tirar a soneca na escola. Se essa não for a realidade, você antecipa a soneca, sim. E se não estiver sendo fácil para a criança dormir, é onde você tem que começar a interferir. E aí tem que mexer em tudo. Tem que começar a interferir no horário que vai acordar para mudar a rotina dessa criança, mudar o ritmo circadiano dela. Então, assim, tenta.
E se você tiver dificuldade, o ideal é você procurar uma ajuda para te ajudar a fazer isso, uma educadora, tá bom? O horário ideal para dormir com 15 meses depende do horário que a criança acorda de manhã. Eu vou chutar que ela tá acordando por volta das 6, das 7 da manhã. Então, o ideal é que ela vai dormir até umas 19, 19h30, eu diria, tá? E aí, nesse caso, o melhor horário, você vai tentar entender qual é a janela máxima de sono dela e vai fazer as contas de trás pra frente. Quanto tempo ela consegue ficar acordada, o máximo que ela precisa ficar acordada antes de começar a noite. Geralmente por volta das 15 da tarde. Às 15, tá bom? Então por volta das 16, talvez. Você tem que realmente ver. Mas a gente pode conversar nessas coisinhas lá no grupo e todo mundo trocar experiências e se ajudar, tá bom? Então, muito obrigada para quem participou. Amanhã nós teremos outra live. E vou deixar o link aqui no próximo Stories para vocês participarem lá do grupo, tá bom? Tchau, tchau. Pode ver um desenho? Oi? Pode ver um desenho? Esse da madrinha, o que eu escolho, que eu gosto. Ó.